E aí nós chegamos em algumas perguntas que muitos investidores têm feito ao longo dos últimos anos, é se preço importa na hora de você adquirir determinada ação da empresa, de uma determinada empresa, determinado fundo de investimento imobiliário ou determinado ETF, porque os ETFs eles também variam. E essa pergunta ela pode ser respondida da seguinte forma: depende. Muitas casas de análise ou corretoras tendem a falar que existe um valor justo para o ativo. Esse valor justo realmente você pode calcular através de uma série de maneiras. A principal dela é o demonstrativo de fluxo de caixa descontado, quando você pega o fluxo de caixa da empresa nos anos consequentes, né, os próximos anos, e tenta trazer valor presente para saber se aquele valor presente está aderente com o preço da empresa ou se a empresa está com valor acima do que deveria ser negociado. Porém, o que muitos não falam, que na literatura, o principal defensor dessa análise do valuation seria o Benjamin Graham. E ele menciona no seu livro que o preço não importa quando você realiza aportes recorrentes, ou seja, se você constantemente comprar determinadas empresas, esse aporte ele não precisa ser todo mês, toda semana. Você só tem que ter uma constância nas suas aquisições dessas empresas. Se você constantemente adquirir determinada empresa, o seu custo médio, seja em reais, seja em dólares, ele vai compensar do que você comprar sempre na baixa. Porque a gente nunca consegue adivinhar se o ativo ele está mais barato, se ele vai cair mais, ou se ele vai continuar subindo. Não tem como você adivinhar. Existem algumas técnicas estatísticas na análise técnica, na análise gráfica, que você pode tentar presumir, e aí você pode usar uma gestão de risco adequada para isso, para tentar oferir algum lucro ou para minimizar o teu possível prejuízo. Porém, é impossível você ter absoluta certeza se o preço vai continuar caindo ou se ele vai continuar subindo. O Benjamin Graham, ele mesmo mencionou isso no seu livro, que muitas pessoas que são defensoras do valuation acabam omitindo, que é possível você sim manter um preço médio em baixa, você ter um custo de aquisição baixo das empresas que você adquirir, se você fizer aportes recorrentes, aportes constantes. Então você não precisa ficar preso a essa filosofia do preço, de você comprar sempre na baixa. E por que você pode fazer sim valuation para adquirir determinada empresa? Existem particularidades, claro que existem diversas estratégias, existem pessoas que vão fazer valuation e vão conseguir oferir seus objetivos financeiros, existem pessoas que não vão fazer valuation e vão conseguir também, existem pessoas que vão aplicar análise técnica, análise gráfica e vão conseguir através de uma gestão adequada de risco, até algumas pessoas, alguns profissionais, claro que tem que se dedicar bastante, vão conseguir os seus recursos financeiros, fazer ele crescer o seu capital ao longo do tempo, utilizando de day trade, utilizando de opções. Mas por que o valuation ele pode vir a importar? Ele vai vir a importar se você aplicar o seu recurso uma única vez ou pouquíssimas vezes ao longo de um determinado período. Para isso, se você for aplicar um capital, ele vai importar, porque você não tem como prever se o teu capital ele vai crescer, em quanto tempo ele vai crescer, quanto que ele vai crescer ou se ele vai cair. Então, para quem faz um único aporte ou poucos aportes ao longo do tempo, importa o valuation, porque você vai estar tendo uma proteção, vai ter uma margem de segurança, como todos na literatura que defendem esse tipo de requisito defendem. Mas essa ponderação de utilizar valuation para analisar se o preço importa ou se não importa, ela tem que ser feita não de uma maneira absoluta. Ela pode ser... Tudo é relativo, nada é absoluto na vida. Então você tem que ponderar se esse tipo de aplicação é obrigatória no seu caso, se é necessária no seu caso ou não. Alguns investidores, alguns analistas do mercado tendem até a dar um exemplo da Coca-Cola, que em 98 ela estava com as cotações históricas na máxima e depois ficou mais ou menos 12 anos em baixa. Porém, se você tivesse aplicado o seu recurso na empresa Coca-Cola, né, que seria uma estoque do exterior, durante todo esse tempo, uma vez por ano pelo menos, comprando ações dessa empresa, você teria diluído o teu custo médio. Então não faria diferença. Essa análise simplória acaba sendo errônea, acaba sendo inexata e não é eficaz. Você tentar induzir investidores a acreditar nessa análise do valuation
através desse exemplo, por exemplo, da Coca-Cola. Ao menos que você tivesse aplicado o seu recurso financeiro todo de uma vez na Coca-Cola e esperasse esse prazo todo, você realmente poderia sair prejudicado. Agora, com aportes recorrentes, a literatura científica mesmo vem demonstrando que não faz diferença para o investidor. Nesse quesito, o preço não importa. E por que quando você aplica em renda variável, os seus recursos eles vão crescer ao longo do tempo? Então, existem algumas características que eu menciono no slide ao lado, que seriam relacionadas ao lucro das empresas. Por que o lucro de empresas sólidas, você tem que analisar bem se a empresa faz sentido para você, se é um segmento que te agrada, se é um segmento que tende a crescer ao longo do tempo, se essa empresa tem uma governança adequada, ou seja, se os gestores daquela empresa conseguem aplicar o recurso que vai dar um retorno acima do capital de terceiros que foi adquirido, ou seja, acima da dívida que foi adquirida para investimento, se ela vai dar um retorno acima do capital próprio, ou seja, acima do capital dos investidores daquela empresa, dos acionistas que abriram o negócio daquela empresa, que tendem a ter maior parcela da participação daquela empresa. Então, se tiver uma gestão adequada, se a empresa tiver uma gestão sólida, tiver a contabilidade organizada, tiver dando lucros crescentes, receitas crescentes, tiver uma margem líquida satisfatória, uma margem bruta satisfatória, uma margem operacional adequada, a empresa tende a crescer o seu lucro ao longo do tempo. E por que ela tende a crescer o seu lucro ao longo do tempo? Porque o crescimento do PIB dos países vai crescer ao longo do tempo. O Brasil de hoje não é o mesmo país, não é o mesmo Brasil de 30 anos atrás. Isso decorre de vários fatores, como por exemplo a taxa de natalidade, a população aumentou muito e com isso o consumo também aumenta, a produção também aumenta. Claro que o Brasil não é o exemplo maravilhoso que nós desejamos dar, porque é um país emergente, é um país que passa por muitas dificuldades, mas se você for comparar em países desenvolvidos, por exemplo, essa relação é muito mais próxima, muito mais exata. A inflação vai crescendo ao longo do tempo, isso daí vai reajustar o preço dos produtos e dos serviços das empresas, consequentemente vai aumentar a receita das empresas e se ela tiver uma gestão adequada, vai conseguir gerir os recursos da empresa, né, os recursos materiais, junto com a receita, e você vai conseguir oferir uma margem bruta adequada, né, um lucro bruto adequado também. As empresas também elas vão lançar novos produtos e serviços que, consequentemente, vão atrair novos consumidores ou vão reter consumidores. E isso daí, em consequência, vai aumentar as vendas da empresa. Então, são uma série de características. Claro que tem outras características que podem impulsionar, mas essas características vai impulsionar o lucro das empresas. Isso relacionado à gestão da empresa. Se a empresa tiver uma gestão adequada, uma gestão financeira adequada, uma gestão de recursos materiais adequada, uma gestão de pessoal adequada, isso tudo relacionado ao aumento do consumo e aumento do reajuste tarifário dos preços, vai fazer com que o lucro das empresas sólidas cresça ao longo do tempo. Então, quando você aplica em renda variável, tudo isso vai fazer com que o seu capital investido tenha um retorno exponencial. Porém, esse retorno ele pode ter em determinado período de tempo uma volatilidade para baixo. O investidor tem que saber que a renda variável ela tem um risco, que essa volatilidade é mais inerente a esse risco assumido. Então, tem que ter paciência e tem que saber que quando você aplica em renda variável, você tem que saber que muitas vezes o preço que está sendo negociado no mercado não é o preço que realmente a empresa vale. Isso vai depender de uma série de questões, porque normalmente, 99% dos casos, o preço de negociação das empresas, dos fundos de investimento, vai refletir a expectativa futura, não é o presente. E essa expectativa futura ela está sempre se alterando de acordo com os eventos que vêm ocorrendo no dia a dia.